E aí, gurizada do primeirão? Espero que estejam todos bem com vocês e que vocês estejam bem dispostos, não é, para a gente assistir mais esta videoaula. Turmas, hoje a gente está trocando nosso enfoque, a gente está trocando de conteúdo. Até então a gente estava trabalhando com as leis de Newton, não é? Suas consequências, trabalhamos com as 3 leis, os diversos tipos de forças que estão ali dentro, envolvidos na segunda lei de Newton, que vão gerar uma resultante. Trabalhamos detalhadamente com cada uma delas, sistemas de blocos, trabalhamos com a gravitação universal. Porém, agora a gente troca o nosso enfoque. A gente vai trabalhar um pouquinho com equilíbrio. Na nossa apostila resumo, isso não está na sequência. Vocês procurem aí na casa de vocês, avancem algumas páginas na frente, aonde vai ter o tema estática. Depois a gente retoma na ordem que está o nosso conteúdo. Só é uma inversãozinha aí nos tópicos diante das videoaulas e do que a gente tem nos livros e na apostila resumo. Tudo bem? Então, uma vez que vocês encontrarem, a gente vai trabalhar hoje com um tópico que se chama estática. Esse vem a ser um dos nossos principais objetivos, apresentar a estática para vocês. O que é estática, com o que a gente trabalha, não é? E em um primeiro momento a gente vai trabalhar com o equilíbrio de um ponto material. A gente vai relembrar o que é um ponto material, o que é um corpo extenso e trabalhar com o equilíbrio desses corpos. Tranquilo, gurizada? Então, disposição aí, prestem atenção, vai ter cálculo, peguem então um lápis, uma caneta, uma calculadora, se vocês quiserem, para agilizar o nosso trabalho e acompanhar a nossa aula de hoje, tá claro? Então, gurizada, o que é estática? Estática é a parte da mecânica que estuda, então, os corpos que estão em equilíbrio. Então, lembrando que a gente está dentro da mecânica, não é? Que estuda os movimentos. E agora, nesses movimentos ali dentro da mecânica, pode ter algo em equilíbrio? Pode ter algo em equilíbrio. E aqui nessa frase tem 2 palavrinhas que merecem um destaque para nós, para a gente relembrar. Primeiro, então, são corpos. Que tipo de corpo que a gente trabalha na física? A gente viu ainda nas aulas presenciais, lá nos nossos primeiros dias, que esse corpo ele pode ser um ponto material. O que é um ponto material? Ponto material é aquele corpo que as dimensões dele, que a massa dele, isso não nos interessa. A gente trabalha como sendo o próprio nome dizendo um ponto. Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês de um ponto material de um semáforo, uma sinaleira, como queiram. A gente coloca pendurado lá por hastes, por cabos, e quando a gente trabalhar com elas nos nossos exercícios, não interessa o tamanho, não interessa as dimensões, não interessa a massa. Esses valores não vão fazer parte do nosso exercício. A gente viu outros exemplos no começo do ano, não é? Um grão de areia no deserto, uma gota de água no oceano. Pontos materiais, o tamanho, as dimensões não são levados em consideração. Mas dentro da estática, além de trabalhar com pontos materiais, nós vamos por muitas vezes trabalhar com corpos extensos. E o que são corpos extensos? São aquele que eu não consigo desprezar o tamanho no meu exercício. Então aqui eu coloquei para vocês uma brincadeira de criança, não é uma gangorra, que aqui ela está em movimento, mas que ela pode vir a ficar em equilíbrio, a gente vai estudar nas nossas próximas aulas, e ela é então um corpo extenso, o tamanho dela é levado em consideração. Se eu tiver um carro dentro de uma garagem, não tem como eu desprezar o tamanho dele na garagem, ele é um corpo extenso. Então vamos trabalhar com ponto material ou corpo material e corpo extenso. Lembrando para vocês que esses 2 conceitos dependem também do referencial que a gente está utilizando para trabalhar. Tudo bem até aqui? Relembraram? Bom. Uma outra palavra que merece destaque aqui na frase que identifica o que é estática é o equilíbrio. Porque vão existir também 2 tipos de equilíbrio.
um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estático. E aí eu volto a dar exemplos de luminárias ou de semáforos, onde a gente tem corpos que estão parados, em que a velocidade desse corpo ela é nula. O corpo está em repouso, parado. Aceleração zero, força resultante zero. O corpo está ali em equilíbrio estático. Mas existe um outro tipo de equilíbrio que a gente deve salientar, que é o equilíbrio dinâmico. Que equilíbrio é esse? É quando também a força resultante é zero, a gente também tem como resultante uma aceleração zero, só que nesse caso o corpo tem velocidade, só que a velocidade passa a ser constante. Isso então é o equilíbrio dinâmico. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês de uma esteira, onde a gente calibra a velocidade dela para ser uma velocidade constante. Então esse é um equilíbrio dinâmico. Então, turma, recapitulando, o equilíbrio estático, velocidade zero, equilíbrio dinâmico, velocidade constantes. Em ambos os casos, a aceleração é zero, por isso a força resultante é zero. Tudo bem? Para a aula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com pontos material que estão em equilíbrio estático. Então hoje a gente não trabalha com corpo extenso e vamos trabalhar com um equilíbrio estático, algo que a velocidade é zero. E aí a gente vai entender como é que uma sinaleira, como é que uma placa, como é que o lustre da nossa sala, ele consegue ficar suspenso em equilíbrio, sem cair, sem aceleração e sem velocidade em relação a um determinado referencial adotado. E para que isso ocorra, eu já adiantei para vocês a condição. Qual é a condição? Não pode ter força resultante. O somatório de todas as forças tem que ser zero. Não quer dizer que não tem forças atuando. A gente já sabe que se está perto da Terra tem peso, pode ter tração, pode ter normal. Mas se a gente juntar tudo, tem que dar zero. Tem que ter uma resultante zero. Só que nesse tipo de exercício em específico da estática, a gente vai ter uma novidade. A gente vai ter que decompor muitas de nossas forças, mais especificamente a tração ou a força elástica. A gente já aprendeu essa decomposição no plano inclinado e a gente vai ter que usar ela aqui também. Porque decompondo essas forças, a gente vai ter que o somatório dessas forças em relação a x e o somatório dessas forças em relação ao eixo y também devem ser zero. Então, talvez a dificuldade que a gente venha encontrar nesse tipo de exercício é essa decomposição vetorial que sempre traz um determinado trabalho matemático, mas que vocês vão tirar de letra com boa vontade e disposição aí para entender. Tá claro? Então, gurizada, novamente nos situando, estamos falando de uma partezinha da mecânica que se chama estática. Essa estática vai estudar o equilíbrio, seja ele um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio estático, porém a gente vai trabalhar neste momento com o equilíbrio estático, onde podemos trabalhar com pontos materiais ou corpos extensos. Na aula de hoje, ponto material ou corpo material. Tá claro? Então vamos direto para um exercício que é a melhor maneira que a gente tem de entender como que isso funciona. Então vamos ler este exemplo aqui do lado. Determine as trações nas cordas BA, eu tenho ali um segmento de reta, né, uma corda BA ou AB, como queiram, e uma corda BC, como está mostrando a figura. Duas cordas que juntas estão suspendendo um lustre. E está dizendo o peso desse lustre, não é um lustre de 200 newtons. E permanece em equilíbrio. Então a gente quer saber qual é a tração que existe nessas cordas para que esse lustre fique em equilíbrio, para que esse lustre não arrebente as cordas e não caia. E aí eu coloquei aqui embaixo da minha imagem uma tabelinha do seno e cosseno e tangente que pode vir a ser útil no desenvolvimento do nosso exercício. Então vamos direto, por exemplo, que é a melhor maneira que a gente tem de entender essa situação.
Então, como eu já expliquei para vocês em sistemas de bloco, lá no Luminária, no Lustre, a gente vai perguntar a mesma coisa que vocês já vinham fazendo no bloco. Isso se repete. Então vamos às perguntas. A luminária tem peso? Tem peso. Vamos colocar a setinha ali apontando para baixo. Ela tem normal? Não existe superfície de contato, não é? Então não tem normal. Tem tração? Tem tração. Tem atração na corda BC e tem atração devido à corda BA. Força elástica? Não tem força elástica, não tem mola aqui. E atrito? Também não. Então a gente está encontrando aqui duas trações que a luminária está submetida devido à corda AB e devido à corda BC. E agora, o que a estática nos diz? Que o somatório dessas forças tem que ser zero. A gente sempre iniciou os exercícios do bloco da mesma forma, só que a gente colocava lá a segunda lei de Newton, dizendo que a força resultante era massa vezes aceleração, porque nós estávamos trabalhando com aceleração. Só que agora que a aceleração é zero, a força resultante, ou o somatório das forças, tem que ser zero também. Qual é a novidade? Vamos ter que decompor essas forças em X e decompor essas forças em Y. Como que a gente vai fazer isso? Vamos olhar então ali para a nossa figura. Vamos colocar de novo as trações, a força-peso. E a tração BC, a gente vai decompor ela num pedacinho que a gente chama de tração BC, aonde? No eixo X. A tração BC, a gente tem que decompor ela também no eixo Y. Vai ficar a tração BC em Y. E aí a gente passa a desconsiderar ela. A gente abriu ela no eixo X e no eixo Y. A mesma coisa a gente vai fazer com a tração BA. Nós vamos decompor ela um pedacinho no BA em X e vamos decompor ela em BA Y. E daí ela some da jogada. Quando a gente decompõe, a gente passa a não trabalhar mais com ela, mas sim com as suas partes decompostas. Tá claro, gurizada? Quem não entendeu eu ter aberto esse vetores nas suas duas partes compostas, volta o vídeo, escuta novamente para que a gente possa seguir adiante. Tá claro? E aí, as condições de equilíbrio são que o somatório de todas as forças são zero e a gente vai analisar em cada um dos eixos. Quem a gente tem ali no eixo X? A gente tem o TBA em X e o TBC em X, um vetor para cada lado. O que a gente tem que fazer com eles? Subtrair, não é? Vetores em sentidos opostos. E essa subtração a gente sabe que tem que dar quanto? Zero. Ah, professor, mas por que a tração em BAX foi na frente? Na realidade, elas são iguais, então tanto faz. Elas têm que ser iguais para ser zero. Agora vem o cuidado. A gente tem que transformar essa tração, não é? Naquilo que a gente aprendeu naquela decomposição lá do plano inclinado. Quem que vai ser o TBA em X? É a tração BA. E qual é o ângulo que a tração BA fazia com o X? O ângulo de 60, está ali na figura. Por isso, o cosseno de 60. E a tração BC? Qual é o ângulo que ela fazia com o X? 30. Por isso, cosseno de 30. Lembrando da tabelinha dos senos e cossenos, que eu estou colocando aqui na direita para vocês, a gente substitui então o cosseno de 60 por 1/2 e o cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2. Estou vendo agora na apresentação que está aparecendo pontinhos de interrogação. É raiz de 3 sobre 2, tá, gurizada? Deu algum conflito aí com o programinha que eu estou usando. E aí a gente vai ter que a tração em BA é igual à tração em BC, raiz de 3, porque eu vou cortar os dois de ambos os lados. Tá claro? Tá compreendido até agora? Sim? Duas incógnitas, não é? A gente vai ter que ir para um novo somatório. O somatório das forças em Y. E o que a gente tem para o somatório das forças em Y? Agora a gente tem que o TBA em Y e o TBC em Y estão para o mesmo lado.
o mesmo sentido, que é oposto ao sentido do peso. O peso está para baixo. Então, eu optei em falar que o peso é positivo e que essas duas trações são negativas. Ah, professor, eu quero fazer o contrário, as trações positivas e o peso negativo. Pode, sem problema algum, desde que a gente saiba que vetores em sentidos opostos, sinais também opostos. E aí a gente vai substituir. Quem é o TBAY? É o TBA e o cosseno do ângulo que faz com Y, que é quanto? 30. Já o TBC, qual é o ângulo que ele faz com Y? 60, cosseno de 60. Substituindo agora os valores, a gente tem TBA raiz de 3 sobre 2. De novo, tá, pessoal? Troquem o ponto de interrogação por 3. Mais o TB, 1/2. Igual a o P. Nesse caso, é 1/2. E aí a gente corta, então, esse meio. Eu vou ter que TBA raiz de 3 mais TBC é igual a 400. Uma vez que a gente tem duas equações com duas incógnitas, a gente pode, então, fazer uma substituição ou fazer um sistema, onde, nesse caso, eu peguei e resolvi usar o TBA raiz de 3 pelo valor dele. Quem é o TBA? É o TBC raiz de 3. Vezes raiz de 3 mais TBC, a gente vai ter 3 TBC mais TBC igual a 400. E daqui a gente tira que o valor da tração na corda B e C é igual a quanto? A 100 newtons. Então, a tração na corda B e C é 100 newtons. Substituindo agora, pessoal, lá na primeira equação, TBA igual a TBC raiz de 3, a gente vai ter o quê? Que o TBA é 100 raiz de 3 newtons. Tá claro, gurizada? Espero que vocês tenham entendido. Tem bastante matemática envolvida, tem bastante cálculo junto nessa história, mas o exercício é simples. Vocês fazem 1, 2, no terceiro vocês vão ver que é tudo a mesma coisa. Só que a gente tem que demonstrar ali uma certa habilidade com seno e cosseno, não é? Com a matemática da história. Tá claro? Bom, turma, lá no polígrafo de vocês são pouquinhos exercícios ali da página 56. Então, quem entendeu, eu quero que vá lá para a página 56 e tente resolver esses exercícios. Quem não entendeu, recomeça a aula, assiste novamente, que a gente vai assimilando isso. E qualquer coisa, no horário das nossas dúvidas, quarta-feira ou em qualquer outro momento, é só vocês me escreverem ali que a gente tira as dúvidas de vocês. Tá bom, gurizada? Então, seria isso para essa videoaula. Recapitulando que a gente trabalhou com uma nova parte da física que se chama estática, que vai trabalhar equilíbrios, que esse equilíbrio pode ser de ponto material ou de corpo extenso. Hoje nós trabalhamos com equilíbrio de ponto material. Para a próxima aula, então, a gente vai trabalhar nesse mesmo enfoque, porém equilíbrio de corpo extenso. E aí vem um novo conceito físico, uma nova grandeza física, que é momento. A gente se vê na próxima videoaula. Quem não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Se cuidem, permaneçam em casa para tão rápido isso passe e a gente possa se encontrar pessoalmente. Tá bom, gurizada? Um grande abraço para todos vocês.